Eu queria te convidar a abrir o texto bíblico de Filemão e logo na sequência faremos a entrega das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Bom, Filemão, versículo 1. Caso você tenha alguma dificuldade, vamos ouvir. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão ou comunicação da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, ou em teu nome, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Estava lendo hoje de manhã, guarda bem isso, não tem a ver com a pregação necessariamente, mas tem a ver com isso que eu acabei de falar. Pouco tempo atrás a gente compartilhou de uma passagem que Jesus cura um paralítico. Não é um paralítico, é alguém que estava enfermo há 38 anos, e que ele estava ali ao redor do tanque. E Jesus o cura e ele vai embora. E quando ele vai embora, Jesus não tem muito tempo de conversar com ele, simplesmente cura e ele vai embora. Não é o paralítico da mensagem que eu falei, era um outro paralítico, era um outro acometido de doença, mas num contexto diferente da pregação. E Jesus não teve tempo depois da cura, ele foi embora, e Jesus, por causa da multidão, também vai embora. Mas Jesus o encontra no templo. E quando Jesus o encontra no templo, Jesus chega para ele e fala o seguinte: escuta, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então aquele homem que estava cometido daquela enfermidade há 38 anos, Jesus havia também diagnosticado a causa
daquela enfermidade contínua, daquele aprisionamento contínuo. E não dá tempo de falar para ele ali ao redor do tanque, mas o encontra lá no templo, e lá no templo ele diz: vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu quero dizer, queridos, que muitos espíritos opressores que têm oprimido muita gente, eles têm encontrado a legalidade no pecado. E qual o pecado? O pecado da mágoa, o pecado do ressentimento, o pecado do ódio, o pecado do adultério, o pecado da fornicação, o pecado que ele pode ser descrito de diversas formas. São várias sortes ou formas de pecados que podem aprisionar as pessoas. E você precisa estar atento, porque os pecados, eles vão se infiltrando na nossa vida e passam a fazer parte de um comportamento. E a partir do momento que ele se torna um comportamento, ou seja, uma forma de vida, um estilo de vida, você deixa de se inquietar por conta dele. Enquanto ele é pecado para você, você se incomoda, porque a consciência é arguida, né? A nossa consciência é arguida. Quando aquilo que nós fazemos, do nosso ponto de vista, é um pecado, então nossa consciência é despertada, enquanto o vemos como pecado. Mas quando o pecado começa a se tornar um estilo de vida, um modo de vida, um modo comportamental, então você já não vê mais como pecado. Se não é mais pecado, você não tem mais uma consciência tocada naquela área, aquilo ficou agregado ao seu comportamento. E tanto é agregado ao seu comportamento que a própria opressão, ela passa a fazer parte também de um estilo de vida. A pessoa é oprimida também como estilo de vida. Estão entendendo o que eu quis dizer? O pecado, enquanto é pecado, toca a sua consciência. Mas quando ele se torna um pecado, estilo de vida, você convive com aquilo. A opressão também. Enquanto a opressão ela é oriunda de uma situação pecaminosa, a opressão vem e você sente que é opressão. Mas quando também passa a fazer parte da tua vida, a opressão se torna um estilo de vida. A pessoa se acostuma sendo escrava. A pessoa começa a viver e dá continuidade a um estilo de vida na condição de opressão e não percebe que ela está sendo oprimida. Ela só vai conseguir perceber que era opressão quando ela é libertada pelo poder do Senhor. Então, querido, esteja atento, porque quando eu vou para o meu lugar de oração, eu preciso orar também assim: Senhor, porventura eu estou sendo oprimido e não estou percebendo? Será que a opressão começou a fazer parte do meu modo de vida, do meu estilo de vida, e eu me acostumei com isso, e eu acho que é assim mesmo que eu tenho que viver? Então me liberta, Senhor, porque eu quero experimentar a vida abundante que o Senhor tem me destinado a viver, e eu não quero ser enganado. Eu não quero considerar a opressão como um estilo de vida, em nome de Jesus. Você pode dizer isso para o seu vizinho? Não se acostume com a opressão como estilo de vida. Diga para uma outra pessoa: não permita que o pecado faça parte do seu modo de vida. Diga isso para ele. Aleluia. Amados, eu gostaria de compartilhar, além do que já temos compartilhado aqui. Na verdade, a pregação já começou a partir dessas experiências que a gente tem participado aos irmãos. Mas hoje, de uma maneira especial, gostaria de falar sobre essa carta de Paulo a Filemon e tentar extrair aqui alguns elementos que servirão para a base de restauração. Quero falar sobre bases de restauração. Repita após mim: bases de restauração. Amém. Contando um pouquinho a história aqui dessa carta que Paulo escreve a Filemon. Filemon tinha um escravo. Os tempos bíblicos, a linguagem de senhor e servo, ou senhor e escravo, era comum, porque havia muitos escravos nos tempos bíblicos, e Filemon tinha um escravo chamado Onésimo. E esse Onésimo
deu prejuízo ao seu senhor. Provavelmente roubou dele alguma coisa, e por conta da sua vida, do seu comportamento, seja por meio deste roubo, ou seja por meio de algum outro ato ilegal ou ilícito, esse escravo foi para a prisão. Então Filemão era o senhor, Onésimo era o escravo. Esse escravo agiu de uma forma ilícita, desonesta para com seu senhor, e por esse motivo, ou por um outro motivo, de uma forma ou de outra, ele foi parar na prisão. Só que ele teve a bênção de ser aprisionado junto com Paulo, porque Paulo também estava aprisionado. Paulo estava preso, não por qualquer ato de desonestidade ou de ilegalidade, mas porque também se prendia por se pregar o Evangelho. Então, numa época em que o Evangelho também não era permitido de ser pregado, então Paulo estava lá na prisão, não por desonestidade, por impiedade, mas estava ali por pregar o Evangelho. E aprove ao Senhor unir um desonesto com um honesto. Trazer uma pessoa que havia lesado o seu Senhor para ficar quase que acorrentado, quase que no mesmo ambiente, no mesmo espaço de um servo de Deus, de um homem de Deus. E esse homem de Deus, Paulo, agora pega aquele homem, e é interessante ver que o Evangelho, ele liberta as prisões, né? Ele quebra as cadeias, ele restaura os corações. E de repente, um ladrão está morrendo justo ao lado de quem? Ao lado de Jesus. E aquele ladrão olha para Jesus e vê Deus em pessoa, e se comove, e olha para o seu próprio pecado, e Jesus olha para ele e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Evangelho é um Evangelho de restauração. É aquele que pega uma pessoa que não vale nada, uma pessoa que se desviou, que roubou do patrão, que traiu a esposa, que maltratou os filhos, que matou pessoas, e de repente vai lá para a prisão, e lá na prisão ele recebe da mensagem restauradora do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O bom que crê, o mau que crê, o honesto que crê, o desonesto que crê. O Evangelho é o restaurador. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos casamentos, para restaurar os casamentos, para restaurar os matrimônios. Glória a Deus por isso. E está lá Onésimo, preso, junto ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo olha para aquele jovem, conhece a história daquele jovem, e coincidentemente vem a descobrir: escuta, quem era o teu senhor? Você trabalhava para quem? Ah, Paulo, eu trabalhava para um homem chamado Filemão. Ah, Filemão, amigo meu. Filemão, amigo meu. Você trabalhava para Filemão, amigo meu. Interessante que esse Filemão, Onésimo, você pisou na bola com ele, né? Eu pisei, eu roubei o meu senhor, eu roubei, eu fiz isso, deixa comigo, porque esse Filemão me deve também uma coisa, então eu vou interceder por você, porque esse Filemão também me deve. Ele não me deve dinheiro, ele não me deve coisas materiais, mas eu preguei o Evangelho para ele recebeu Jesus Cristo por meu intermédio, então eu tenho um argumento a teu favor. Ele me deve, ele não me deve dinheiro, não me deve nada materialmente falando, mas a graça do Senhor também o alcançou, porque também ele era um pecador, ele também era alguém desviado do Evangelho, ele não devia nada para ninguém, mas ele era pecador, e eu preguei o Evangelho para ele se arrependeu, ele se converteu. Então eu vou apelar para isso, para que ele te perdoe, para que ele te restaure, tanto quanto ele foi perdoado por Deus. As bases da restauração. Querido, você tem pessoas também que te devem. Pessoas que pisaram na bola com você, pessoas que te feriram, pessoas que te maltrataram, pessoas que te devem financeiramente falando, pessoas que devem a tua moral, porque falaram contra a tua moral, pessoas que devem para você, pessoas que te feriram e que te maltrataram. Mas hoje, queridos, diante dessa mensagem tão maravilhosa de Paulo, que Paulo escreve a Filemão: Filemão, por favor, eu estou aqui para interceder em favor
do teu servo, porque esse teu servo pisou na bola com você, ele te maltratou, ele roubou de você, mas Filemon, eu estou apelando, sabe por quê? Porque você também um dia foi alvo da graça de Deus, você também foi perdoado, você também feriu pessoas, você também maltratou pessoas, você também maltratou a Deus, mas um dia o Evangelho chegou no teu coração e te perdoou. Então, com base no perdão e na misericórdia que Deus teve para com você, agora usa dessa graça, usa dessa misericórdia e usa deste amor para com todos aqueles que te feriram, que te maltrataram, que te devem, que te desonraram, para que esse amor de Deus que te alcançou possa agora ser a base da restauração que restaura outros. Estou falando de base da restauração. Qual que é a primeira base da restauração? O amor que Deus teve para com você, que ministrou o teu coração, que te lavou, encontrando você em estado de pecaminosidade, de ódio, de agressividade, de violência, de ressentimento, de mágoa. Amados, as nossas justiças diante de Deus eram como que trapos de imundície. No entanto, Deus olhou para a nossa vida e teve compaixão, misericórdia e graça. Graça sobre graça. E exatamente na base desta dimensão do amor de Deus, que nos alcançou no lugar onde nós estávamos. É essa base que deve ser a mesma base para que possamos fazer o mesmo. Assim como Deus fez para comigo, eu agora devo olhar, você falhou para comigo, mas não tem problema, porque o amor de Deus para comigo também, eu não merecia perdão algum, misericórdia alguma, graça nenhuma, mas Deus olhou para mim de tal maneira e me perdoou. Então, na base deste amor e da intensidade deste amor, eu vou fazer o mesmo. Eu vou fazer o mesmo. Diga para o seu vizinho, vai tu e faz o mesmo. Eu te pergunto hoje, meu amado irmão, talvez eu acredito que você se lembra daquilo que eu falei agora há pouquinho, da opressão que existe na sociedade, da opressão que existe na cidade, da opressão que existe em todos os lugares. Eu voltei do Rio de Janeiro agora há pouco, fui ajudar um pastor que estava precisando de uma ajuda numa determinada área e uma igreja que estava precisando. E lá eu ouvi algumas histórias e eu pude perceber, amados, quanta violência há no Rio de Janeiro, né? Quanta luta, quanta guerrilha tem lá. Mas aí depois eu começo a ouvir os casos, né? Casos e casos de pessoas de uma pessoa que é patroa de alguém, mas que é casada com o marido, mas ela tem 6 amantes. Tem 6 amantes. E depois eu comecei a ouvir, eu só estou dando um exemplo, porque um pouquinho de tempo que eu fiquei lá, eu comecei a ouvir os causos, né? Eu comecei a ouvir os causos. Da moça, eu não consegui mais trabalhar naquele ambiente. Por quê? Porque eu não conseguia mais. Havia tanta opressão naquele lugar. Mas por que se tinha tanta opressão? Porque, pastor, olha, eu não conseguia mais. Eu trabalhava para minha patroa, que era casada com o meu patrão, mas eu via a situação, ora chegava um, ora chegava outro, escuta, mas quantos eram? Pastor, eram 6. Eram 6. Eram 6 pessoas. Peraí, mas o marido não sabia? Eu não sei se ele sabia, se não sabia, mas eram 6. E de repente eu começo a conversar com outra pessoa, pastor, olha, aqui tem isso, e ali também tem isso, o outro faz assim, o outro faz assado, é um que briga com o outro, é um que entra em discordância com o outro. E aí você começa a ver a realidade espiritual de opressão, espíritos malignos que conseguiram fincar bases no comércio, corrupção, intriga, adultério, coisas ilícitas,
bases na igreja, divisão, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, bases na igreja, bases na nossa casa, bases na nossa família, bases de opressão. E aqui temos um Paulo com um Onésimo que tinha dado uma legalidade. Um Onésimo que tinha roubado do seu patrão. E Paulo está dizendo o seguinte: escuta, ele me é muito útil aqui porque ele é convertido. Ele ficando aqui comigo, não na prisão, mas ele estando ao meu lado, ele vai ser útil. Mas eu prefiro devolver ele para você. Porque qual que era a visão do apóstolo Paulo? As brechas precisam ser fechadas. A restauração precisa ser processada. Ele precisa voltar para o lugar onde ele pecou. Ele precisa voltar para o lugar onde a base foi dada. Ele precisa voltar para o lugar onde a brecha foi aberta. Ele precisa voltar para o lugar onde a porta foi escancarada. Na verdade, ele me seria muito útil ficar comigo. Logo, logo eu sairei da prisão e ele também. Então nós vamos pregar o evangelho juntos em toda parte. Mas eu achei que isso não seria de bom alvitre. Eu achei que isso não seria de bom senso. Eu achei que isso não seria de edificação, porque eu estaria levando alguém comigo com uma porta que não se fechou, com uma brecha que não se fechou, com uma base que não foi restaurada. Então eu prefiro do meu coração devolver ele para você. E se ele te deve alguma coisa, eu ponho a mão no meu próprio bolso e eu pago do meu próprio bolso, mas por favor, recebe-o no teu coração. Recebe no teu coração, porque o teu coração é um coração onde o evangelho é pleno. Amados, a restauração de Deus acontece em corações cujo evangelho tem liberdade de se proliferar e de crescer. O evangelho vai crescer na minha vida, o evangelho vai crescer na minha vida, e o diabo não encontrará legalidade no meu caminhar, se o meu coração for totalmente de Deus, se meu coração for cheio de amor, se meu coração for generoso, se meu coração não guarda argumentos, se no meu coração não guarda ressentimentos, o diabo não encontrará vantagem na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério, enquanto o meu coração for generoso, generoso para dar, generoso para perdoar, generoso para olhar para as pessoas e dizer: falhou, pecou, vamos colocar aqui no pacote da graça de Deus, porque no meu coração o diabo não encontrará argumento para ficar dizendo: lembra o que ele fez, lembra que ele pisou na bola, lembra que ele deve para você. Não! Filemon vem do nome amor. Filemon vem de filéu, vem de amor, vem de amigo, vem de companheiro, vem de bondade, vem de generosidade, vem de beijo, vem de afetuosidade. Filemon, eu estou apelando a você, porque eu tenho testemunho de que por meio de você e por meio da sua vida, os corações dos crentes são reanimados. Por quê, Filemon? Porque eu tenho testemunho de que em você flui amor, de você flui fé, de você flui restauração. Por isso, por onde você passa, você restaura corações. Então, com base nesse amor, que eu sei que já é uma realidade na tua vida, recebe o teu servo de volta, perdoa-o, resgata-o, restitua-o. Na verdade, quem tinha que restituir quem? Era Onésimo que tinha que restituir Filemon. Mas com base no teu amor, restitui o cargo dele. Volta a confiar nele. Quantas pessoas, amados, que estão nas prisões do nosso coração e a gente nunca solta. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Sabe quando é que o diabo vai ficar do lado de fora de uma igreja, do lado de fora de uma família inteira? Quando os corações são
verdadeiros receptáculos do Evangelho, quando os corações são vasos do Evangelho, e o Evangelho entra e transforma com amor, e transforma com generosidade, com bondade, com perdão, com longanimidade, onde os argumentos ficam do lado de fora, os ressentimentos também. Então o diabo perde totalmente a legalidade, perde as bases. Então naquele lugar há vida. Naquele lugar há vida. Você quer experimentar o Evangelho? Talvez alguns já experimentem o Evangelho já há muito tempo e não percebem. Mas por onde ele vai, a paz. Não porque o contexto é favorável, não. Mas é porque o coração dele é um coração que ele se embrenha por vários lugares. Ele percebe a malignidade, o ódio, a inveja, gente puxando o tapete de gente maltratando gente, mas ele parece que ele consegue entrar em todos os campos e não se deixar contaminar, porque o coração dele é um verdadeiro coração, onde o Evangelho se sente à vontade, onde o Evangelho é livre, onde o Evangelho cresce, ele se expande. É exatamente isso que Jesus quis nos dizer acerca do reino de Deus, que é como um grão de mostarda, que ele é pequenininho, é a menor de todas as sementes, mas quando essa sementinha, ela é plantada num coração, por menor que seja, mas ela começa a crescer, ela toma corpo, ela se agiganta, ela toma todas as formas da alma, do espírito, do corpo, das relações de trabalho, de amizade, de escola, de relacionamentos. Essa pequena sementinha, ela cresce e ela se agiganta, de maneira a possuir essa pessoa em todas as dimensões da sua vida. E para onde ele vai respirar Evangelho, ele vai viver o Evangelho, não o Evangelho que está fora dele, mas o Evangelho que está dentro dele. Bases da restauração. Amém, queridos? Você tem algum argumento contra alguém? Limpa teu coração hoje. Limpa. Seja livre. Seja livre. Seja livre para entrar e para sair. Seja livre para entrar e para sair. Limpa teu coração. Limpa tuas memórias. Pastor, não consigo. Você tem razão em dizer que você não consegue, porque isso é um milagre. E é um milagre que só Deus pode fazer. Mas quando você se expõe diante de Deus, sabendo que você não pode, mas que Deus pode, você se expõe e você sabe, porque pela fé isso vai acontecer. Por que Paulo pode pedir isso de Filemão? Quando você pega o comecinho da carta, ele diz: Filemão, eu tenho ouvido de ti que você tem amor e fé. Você tem amor e você tem fé. Para perdoar alguém, você precisa de fé. Você precisa ter amor e você precisa ter fé. Fé que Deus pode fazer algo de extraordinário na sua vida. Eu creio, Senhor, que eu posso perdoar. E eu creio que eu posso ter um coração sem argumentos. Que eu posso ter um coração livre. Eu creio. Eu creio que eu posso ter um coração cheio de fé. Fé para restaurar, mesmo Onésimo, que me lesou, que me prejudicou, que me roubou. Eu creio. Bases da restauração. Bases da restauração. Mas, amados, é muito interessante também poder perceber a metamorfose na própria vida de Onésimo. Porque a palavra Onésimo significa útil. Útil. Quantas pessoas úteis nós temos aqui? Quantas? Quantas pessoas? Eu quero que agora, pela fé, todo mundo levante a mão, porque alguns ainda não levantaram a mão, então, levante a sua mão. Quantos aqui são úteis? Você é útil. Você é útil. Amém? Você é útil. Onésimo representa a nossa
identidade original. Quando Deus fez Adão, Ele só não colocou o nome de Onésimo em Adão, só porque quis dar um outro nome. Mas Adão poderia se chamar Onésimo perfeitamente. Útil. Você é útil. Você é útil à sua esposa. Você é útil à sua terra. Você é útil à comunidade. Você é útil à sociedade. Eu te dou governo. Eu te dou autoridade. Você é útil. Mas o que acontece lá em Gênesis 3? Nós nos tornamos inúteis. O pecado entrou em nossa vida e nos paralisou em várias áreas. Que a gente já não consegue mais ser um companheiro de alguém, a gente não consegue mais estimular ninguém, a gente não consegue mais, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom filho. O pecado na nossa vida nos torna inúteis. Tanto quanto Onésimo havia se tornado para com seu senhor Filemão. Mas a palavra onésimo significa útil. O pecado fez dele uma pessoa inútil. E é esse trocadilho que Paulo usa, dizendo: olha, Onésimo, ele se converteu. E por ele ter se convertido, ele se tornou útil. Ainda que a você ele tenha se tornado inútil. Porque ele se tornou a você inútil? Porque o pecado deformou, o pecado degenerou. Amados, o pecado que entra na minha vida me torna um marido inútil. O pecado, quando entra na vida de uma mulher, torna essa mulher inútil. Ela não consegue mais ser a companheira idônea, e não consegue mais ser aquela mãe ativa, presente, idônea para com seus filhos, porque o pecado nos paralisa. Mas a conversão nos resgata e nos restaura a nossa identidade original, em nome de Jesus. Outrora fomos inúteis em nossos casamentos, em nossos relacionamentos, mas quando o Evangelho entra, ele nos restaura. Por isso hoje, querido, eu gostaria que você compreendesse e orasse a Deus: Senhor, em quais áreas da minha vida eu tenho me tornado inútil? Perdi a capacidade de me desenvolver. Perdi a capacidade de me relacionar, de ser um agente transformador. Eu perdi essa capacidade. Eu me tornei inútil. Mas, Senhor, eu quero me converter a Ti. Porque a nossa conversão, ela opera em nós algo tremendo. Não se põe a lâmpada debaixo da cama, não se põe a lâmpada debaixo de um lugar escondido. Antes, coloca no velador para que ilumine. E logo vem uma outra parábola, a parábola do semeador, que diz que aquela semente produziu a 30, a 60 e a 100. Quanto mais você se expõe à mensagem transformadora do Evangelho, mais Deus eleva a sua posição de candeia. Você começa iluminando, primeiro você começa iluminando sua própria vida. O que está escuro, você começa iluminando a sua vida. Começa na tua vida. O que estava tenebroso, escuro, dentro de você, deixa a luz do Senhor brilhar primeiro dentro de você. E depois que essa luz já é suficiente para você, o Senhor te eleva e você começa a iluminar já a tua casa. E depois já começa a iluminar um grupo maior de pessoas, e depois um pouco mais, e depois um pouco mais. É a 30, é a 60, é a 100 por um. É algo progressivo, é algo crescente. Glória a Deus por isso. Amém. Mas começa no teu coração, começa na tua vida, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Deixa Deus iluminar o teu coração primeiro, para que você possa diagnosticar bem as raízes e as vertentes de amargura, de ressentimento, de escuridão, de obscuridade, de sombras. Deixa Deus te transformar. E se você percebeu que de alguma forma você se tornou inútil, deixa Deus restaurar a sua identidade original, útil. Eu vou ser útil, eu vou ser candeia, eu vou iluminar pessoas, eu vou encontrar pessoas que
tiveram os mesmos conflitos que eu tive, mas agora eu tenho a luz de Deus para a minha vida, para a minha família, para a minha realidade. Serei candeia na vida de outros. Fui inútil, mas agora sou útil. Eu sei o caminho. Não porque alguém me disse, mas porque eu vivi. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é depressão. Eu sei o que é ter medo de demônio. Eu sei, já passei por isso. Eu era inútil e agora sou útil. Amém. Aleluia. Amém. Interessante que Paulo fala acerca de Onésimo. Escuta, ele era teu servo. Onésimo era teu servo, Filemão, mas agora ele é meu filho. Olha que promoção. Não, mas escravo é filho. Que bênção, que bênção, que maravilha. Meu amado, não se deixe escravizar pelo pecado, porque você é filho. Se você é filho, você é livre para perdoar. E especialmente perdoar a quem também é filho. Se ele é filho, se ele é filho de Deus, ele não pode ser teu escravo, escravo das tuas mágoas, porque ele é filho de Deus. Não torne escravo a quem Deus libertou. E não se torne escravo de uma vez que Deus já te libertou, porque a palavra de Deus diz que a conversão, ela processa essas mudanças, de inútil para útil, e de escravo para filho. E um último trocadilho que ele usa também, é de que, olha, Filemão, recebe-o na tua casa de novo, não mais como servo, mas como irmão amado, de servo para irmão. Quando essas transformações se processam no nosso coração, o poder do Evangelho se desencadeia. Não há coisa melhor do que você receber, não há coisa melhor do que você amar, do que você perdoar, do que você restituir, do que você limpar o teu coração, do que você reaver aquela pessoa com quem você estava brigado há 10 anos, e de repente chegar nessa pessoa, olhar nos olhos e dizer: o tempo passou, eu amadureci, você amadureceu, vamos nos perdoar mutuamente, vamos nos perdoar. E não somente aquele a quem você não vê mais por 10 anos, mas principalmente aquele com quem você convive, mas cujo coração não consegue mais se abrir generosamente para com ele ou para com ela. Deixa Deus processar as mudanças, as transformações que se fizerem necessárias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você e quero que você ore comigo também, para que essas mudanças possam acontecer na nossa vida, em nome de Jesus.